Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai acompanhar histórias reais, cheias de tensão, ação e situações que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade. Não perca nenhum vídeo, porque cada história é mais chocante que a outra. O sol já havia se escondido atrás dos morros, mergulhando o bairro em uma escuridão cortada apenas pelas luzes amareladas dos postes e pela névoa da fumaça dos bares. Na rua estreita, o Boteco Carioca se destacava pelo som de risadas, copos tilintando e música ao vivo. Era um lugar simples, mas conhecido por reunir gente de todas as partes da comunidade. Do lado de fora, a tensão crescia silenciosa. Um grupo de membros do CV se aproximava, com passos firmes e respirando agressividade. A intenção deles era clara: invadir o bar, mostrar força e intimidar qualquer um que ousasse se colocar no caminho deles. Não sabiam, no entanto, que o destino havia preparado algo totalmente inesperado. No interior do boteco, o ambiente estava descontraído. Um grupo de amigos jogava sinuca, enquanto alguns clientes bebiam e conversavam sobre futebol e as notícias do dia. Entre eles, sentado casualmente, com a camisa amassada e o boné puxado para trás, estava o coronel do BOPE à paisana. Seus olhos, no entanto, não deixavam passar nada. Cada movimento dos frequentadores era observado com atenção. Ele conhecia o bairro, sabia das quadrilhas, mas estava ali apenas para uma pausa, ou assim todos pensavam. Quando a porta do bar se abriu com força, o cheiro de pólvora e o som de botas no chão de madeira anunciaram a presença dos invasores. Eles eram 6, armados, com fuzis e revólveres, e não demonstravam medo. O bar, que até então era um refúgio de alegria, mergulhou em um silêncio tenso. Todos os olhares se voltaram para a entrada. "Isso aqui é nosso!" gritou um dos membros, erguendo o fuzil e apontando para o balcão. "Ninguém mexe com a gente." Os clientes recuaram instintivamente. Alguns se jogaram ao chão, outros buscaram esconderijos improvisados atrás das mesas. Mas o coronel, ainda sentado, manteve a calma. Ele respirou fundo, avaliou a situação, mediu distâncias e movimentações. Sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Os invasores começaram a intimidar os funcionários e a exigir dinheiro. O clima estava carregado de tensão. Cada segundo parecia eterno. O cheiro de pólvora misturado à cerveja quente criava um ambiente sufocante. Mas o coronel, paciente, esperava o momento certo. Ele conhecia cada tática, cada padrão de comportamento das quadrilhas. E sabia que a hora de agir precisava ser precisa, rápida e letal. Um dos criminosos se aproximou da sinuca, tentando intimidação. Riu alto, sem perceber que seu adversário silencioso já estava completamente alerta. O coronel ergueu o taco de sinuca com calma, mas seus olhos fixos nos invasores eram como lâminas afiadas. Ele não queria alarmar os demais clientes, mas sabia que qualquer hesitação poderia custar vidas. Foi então que o primeiro disparo aconteceu, não vindo dele, mas de um invasor impaciente. Um tiro atingiu o chão próximo ao balcão, espalhando estilhaços e provocando gritos. O coronel reagiu. Em um movimento quase imperceptível, ele se levantou, derrubou a bola da sinuca em uma manobra estratégica e aproveitou a distração dos invasores para desarmar o mais próximo. O silêncio que se seguiu foi mortal. A situação explodiu em segundos. Em meio a tiros, mesas viraram barricadas improvisadas e clientes se jogaram no chão, cobrindo-se de qualquer forma. O coronel do BOPE, agora completamente em ação, se movia com precisão cirúrgica. Ele derrubou 2 criminosos antes que eles pudessem reagir, desarmando um terceiro com uma técnica surpreendente que parecia dançar entre o caos. Fora do bar, sirenes começaram a se aproximar. Alguns vizinhos, já alertados pelos primeiros disparos, ligaram para a polícia. A chegada do reforço foi o que decidiu a virada. Com os policiais em posição estratégica do lado de fora, os membros do CV perceberam que estavam encurralados. Tentaram reagir, mas o coronel, ainda paisana, continuava firme, garantindo que nenhum inocente fosse atingido. Em poucos minutos, tudo terminou. 3 criminosos foram detidos, e os outros conseguiram fugir, assustados e desorganizados. O boteco estava em ruínas, mas ninguém dos clientes havia se ferido gravemente. O coronel se sentou novamente, agora ofegante, segurando o taco de sinuca. Um silêncio pesado tomou conta do local. Ele olhou para os sobreviventes, deu um aceno breve e saiu pela porta, desaparecendo na escuridão do bairro.
O bairro nunca mais seria o mesmo naquela noite. A notícia se espalhou rapidamente. O coronel do BOPE havia impedido uma tragédia, agindo como sombra silenciosa, protegendo os inocentes enquanto enfrentava o perigo de frente. O Boteco Carioca continuou funcionando, mas a história daquela noite se tornou lenda entre moradores e visitantes. E assim, mais uma vez, a coragem e a preparação se sobrepuseram à violência e ao caos. Um homem sozinho, a paisana, mostrou que experiência e estratégia podem salvar vidas e impedir que o medo domine. Se você se impressionou com essa história e quer ver mais relatos de ação e coragem reais, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Cada história do nosso canal é baseada em fatos reais e pode mudar sua forma de ver o mundo. Os tiros haviam cessado, mas a tensão ainda pairava no ar. O cheiro de pólvora e bebida misturados impregnava cada centímetro do Boteco Carioca. Os clientes ainda tremiam, alguns com lágrimas nos olhos, outros apenas tentando entender como alguém poderia permanecer tão calmo em meio ao caos. O coronel do BOPE observava tudo à distância, respirando fundo, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Ele sabia que não podia baixar a guarda nem por um segundo. Um dos invasores, ainda atordoado, tentou rastejar até a porta para fugir, mas tropeçou sobre uma garrafa quebrada. O coronel se aproximou silenciosamente, segurando o taco de sinuca como extensão do seu próprio braço. Em um movimento rápido, desarmou o criminoso e o pressionou contra a parede. A expressão de medo no rosto do homem dizia tudo. Ele nunca imaginou que enfrentaria alguém assim. Enquanto isso, fora do bar, as sirenes ecoavam cada vez mais próximas. Os policiais se posicionaram estrategicamente, bloqueando qualquer rota de fuga. Um dos criminosos, desesperado, tentou atravessar a rua, mas foi detido sem resistência diante do cerco impecável que se formou. A sensação de vitória era silenciosa, mas intensa. Cada ação havia sido calculada, cada movimento pensado. Dentro do bar, os clientes começaram a se recompor lentamente. Alguns ajudavam a limpar a bagunça, outros apenas se sentavam, ainda em choque. A presença do coronel, agora mais perceptível, transmitia segurança. Ele não precisava dizer nada. Seu olhar firme e a postura segura eram suficientes para transmitir que, por aquela noite, ninguém mais correria perigo ali. O líder do grupo criminoso, percebendo que a situação estava perdida, recuou e desapareceu entre os becos estreitos do bairro. A rua voltou a ficar silenciosa, exceto pelo som distante das sirenes que agora se aproximavam rapidamente. O coronel do BOPE se levantou, ajustou o boné e olhou para o céu escuro, refletindo sobre o quão imprevisível a vida podia ser. Um instante, e tudo poderia ter acabado em tragédia. Mesmo com a tensão ainda presente, havia algo de quase poético na cena. A vida seguia, o bar continuaria aberto, as pessoas continuariam frequentando o lugar, mas ninguém esqueceria aquela noite. Histórias seriam contadas, detalhes relembrados e cada um ali sabia que tinha testemunhado algo fora do comum. O coronel, silencioso, se misturou novamente à sombra da noite, deixando para trás apenas a sensação de segurança restaurada. O bairro, que sempre viveu à mercê da violência e do medo, ganhou naquela noite um respiro. Uma prova de que coragem, experiência e estratégia podem mudar destinos. A noite se alongava, o bar voltava aos poucos à rotina, mas a memória da invasão e da intervenção impecável do coronel permaneceria para sempre. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar o topo dos morros, o Boteco Carioca ainda guardava sinais da batalha silenciosa. Mesas viradas, garrafas quebradas, marcas de tiros e o silêncio que só a sobrevivência podia trazer. Cada cliente que saiu daquele bar carregava uma história para contar, uma lembrança da noite em que o impossível se tornou realidade. E assim, entre o medo e a coragem, a violência e a proteção, a vida continuava no bairro. O coronel do BOPE havia partido sem alarde, mas sua presença transformou aquela noite em uma lenda. Cada ação só mostrou que, mesmo nos lugares mais inesperados, a justiça e a segurança podem prevalecer. Com o bar finalmente em relativa calma, o coronel do BOPE caminhava entre as mesas, observando cada detalhe. Cada garrafa caída, cada cadeira quebrada, cada respiração ofegante era um lembrete da violência que poderia ter se espalhado ainda mais se ele não tivesse agido. Alguns clientes o encaravam, tentando decifrar quem ele realmente era, mas ninguém ousava se aproximar. Havia algo nele que impunha respeito, algo silencioso, mas pesado, capaz de acalmar corações disparados. Enquanto recolhia pedaços de madeira e vidro, o barulho de passos apressados chamou sua atenção. Era um adolescente do bairro,
conhecido entre os clientes por ajudar nas tarefas do bar, que chegava com olhos arregalados, carregando o celular com mãos trêmulas. Coronel, eles voltaram, gaguejou. O coronel apenas acenou, mantendo a calma. Ele sabia que o mais perigoso não era a ameaça visível, mas a impulsividade de quem acreditava poder intimidar sem consequência. Lá fora, os criminosos que haviam fugido se reagruparam nos becos, ainda respirando pesadamente, mas com a certeza de que aquela noite estava longe de ser esquecida. Entre eles, sussurros e gritos de revolta ecoavam, misturados à frustração de terem sido superados por alguém que parecia quase sobrenatural em sua precisão e coragem. Eles não sabiam, e talvez nunca soubessem, que enfrentar o coronel era como enfrentar a própria experiência da vida com todos os anos de treino e disciplina condensados em movimentos rápidos e certeiros. De volta ao bar, o coronel sentou-se novamente à mesa de sinuca, observando o movimento dos poucos clientes que ainda permaneciam. Cada gesto, cada respiração, cada olhar era analisado. Ele estava atento, sempre um passo à frente. Não havia orgulho em sua postura, nem desejo de reconhecimento, havia apenas dever e responsabilidade. A violência poderia voltar, mas ele sabia que sua presença e sua experiência eram suficientes para manter o equilíbrio, pelo menos por aquela noite. Alguns moradores começaram a se aproximar do bar, atraídos pelos rumores da ação que havia acontecido ali. Cada pessoa que entrava carregava medo e curiosidade ao mesmo tempo. Histórias eram trocadas em sussurros, como se falar alto pudesse atrair a atenção de quem ainda estivesse escondido nos becos. O coronel observava tudo com atenção, pronto para intervir, mas consciente de que o maior combate já havia acontecido. O bar respirava novamente. O cheiro de pólvora começava a se dissipar, substituído pelo aroma de café fresco e cachaça. Clientes que haviam caído no chão agora se levantavam lentamente, ajudando uns aos outros, tentando reconstruir não apenas o bar, mas a sensação de segurança perdida. Cada sorriso tímido era uma pequena vitória, uma prova de que, mesmo em meio ao caos, a esperança podia sobreviver. Quando a polícia finalmente entrou para verificar a cena, encontrou o coronel em silêncio, misturado aos clientes e funcionários, como se nunca tivesse saído de lá. A surpresa nos rostos dos agentes era evidente. Eles haviam esperado encontrar apenas um rastro de destruição e medo, mas encontraram disciplina, calma e controle. A presença de um homem à paisana, com a experiência de anos de combate e treinamento, havia transformado aquela noite em algo completamente diferente do que qualquer um poderia imaginar. O bairro continuava a acordar lentamente. As notícias da invasão e da intervenção se espalharam rapidamente, atravessando ruas, becos e vielas. Todos sabiam que aquela noite marcaria para sempre a história do Boteco Carioca e de seus frequentadores. O coronel, por sua vez, desapareceu tão silenciosamente quanto havia surgido, deixando para trás apenas a sensação de que, em qualquer lugar, mesmo nos momentos mais inesperados, a coragem e a estratégia poderiam prevalecer. A cidade seguia seu ritmo, mas os ecos daquela noite permaneceriam. Cada cliente que saía do bar levava consigo a lembrança de um homem que enfrentou o perigo sem hesitar, protegendo vidas e mostrando que a justiça, mesmo silenciosa, podia ser implacável. O Boteco Carioca, apesar das marcas, continuava de pé, agora mais do que nunca símbolo de resistência e coragem. A madrugada avançava, mas o bairro não encontrava descanso. O bar ainda estava em silêncio, exceto pelo ranger das cadeiras e o murmúrio de alguns clientes que tentavam digerir o que haviam presenciado. O coronel do BOPE, sentado em uma mesa encostada, observava cada detalhe. Não se tratava apenas de manter a calma, ele precisava entender se algum dos criminosos ainda poderia retornar. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, calculando rotas de fuga, possíveis emboscadas, avaliando cada cenário possível. Do lado de fora, sombras se movimentavam nos becos. Alguns membros do CV, ainda em pânico, discutiam entre si. Como alguém pode ser tão rápido? Sussurrou um, olhando para os companheiros com medo nos olhos. Nenhum deles entendia que estavam lidando com alguém que não apenas conhecia o terreno, mas entendia cada padrão de comportamento humano, cada instinto de sobrevivência, transformando o medo em sua maior arma. No bar, um jovem se aproximou do coronel, tremendo, segurando a mão machucada de um amigo que havia caído durante a invasão. Senhor, obrigada por... Começou, mas não conseguiu terminar. O coronel apenas acenou com a cabeça, reconhecendo o gesto sem palavras. Para ele, cada vida protegida era uma vitória silenciosa, um compromisso cumprido sem precisar de aplausos ou reconhecimento público.
Enquanto isso, um grupo menor de criminosos decidiu tentar um último ataque, acreditando que o bar ainda estava vulnerável. Eles avançaram lentamente, escondidos nas sombras, armados e confiantes. Não contavam, porém, com a experiência do coronel. Ele percebeu a movimentação de imediato, cada passo calculado, cada respiração traindo a intenção deles. Sem fazer barulho, movimentou-se pelo bar, ajustando mesas e cadeiras como barricadas estratégicas, preparando-se para o inevitável confronto. O primeiro deles entrou. Um tiro disparado pelo criminoso ecoou no bar vazio, mas o coronel reagiu instantaneamente. Com movimentos rápidos e precisos, desarmou o invasor antes que pudesse reagir, usando apenas a força e a técnica que anos de treinamento lhe proporcionaram. O som do impacto do taco de sinuca contra a arma do criminoso foi seco e definitivo, fazendo com que o restante do grupo hesitasse do lado de fora, temeroso do que enfrentariam. A tensão atingiu seu ápice. Cada segundo parecia eterno, cada sombra podia esconder um perigo. Mas o coronel não hesitou. Ele avançou com calma, cada movimento milimetricamente planejado, derrubando mais 2 criminosos antes que pudessem reagir. O medo tomou conta do restante do grupo, que finalmente recuou, percebendo que não poderiam enfrentar alguém tão habilidoso e imprevisível. Quando a polícia finalmente chegou em força total, encontrou o coronel sentado novamente, aparentemente sereno, observando os criminosos rendidos. Os agentes, atonitos, perceberam que a situação já estava controlada. Não houve necessidade de disparos, não houve caos, apenas a presença silenciosa de alguém que sabia exatamente como agir diante do perigo. O bairro começava a acordar para a realidade daquela noite. Todos comentavam sobre o episódio, descrevendo com detalhes a coragem, a habilidade e a precisão do homem que salvou vidas e impediu que o terror dominasse o boteco carioca. Cada relato era mais impressionante que o outro, e a fama do coronel começou a se espalhar, como um sussurro entre becos e ruas escuras. Os clientes que haviam sobrevivido à invasão começaram a se recompor, ajudando uns aos outros a recolher destroços e limpar o bar. Risos nervosos e lágrimas contidas se misturavam, enquanto cada um assimilava a experiência. A sensação era de alívio, mas também de respeito profundo por quem, sem alarde, enfrentou a morte de frente para proteger desconhecidos. Com a madrugada chegando ao fim, a calmaria retornou. O bar, apesar das marcas da batalha, permanecia de pé, símbolo de resistência e coragem. O coronel, sem chamar atenção, se levantou, olhou uma última vez para o bar e desapareceu nas sombras, deixando apenas uma lição clara: coragem, estratégia e experiência podem mudar destinos, mesmo nos lugares mais inesperados. E assim, o boteco carioca seguia sua rotina, agora marcado para sempre pela noite em que o impossível se tornou realidade, e um homem à paisana provou que a justiça e a proteção podem existir mesmo nos cenários mais sombrios. A história daquela noite seria contada inúmeras vezes, não apenas como relato de ação, mas como uma lição de coragem, paciência e inteligência diante do caos. O sol começava a despontar atrás dos morros, espalhando uma luz fraca e alaranjada pelas ruas ainda silenciosas do bairro. O boteco carioca, embora marcado pela violência da noite, começava a retomar seu ritmo habitual. Garrafas quebradas foram recolhidas, mesas arrumadas e o cheiro de café fresco se misturava com a fumaça remanescente da pólvora. Mesmo assim, a memória da invasão permanecia viva em cada olhar. O coronel do BOPE, agora em posição estratégica perto da porta, observava os arredores. Ele sabia que os criminosos não desistiriam tão facilmente. O medo, embora presente, não afastava a ousadia de quem acreditava que poderia atacar novamente. Cada sombra, cada barulho nos becos, era analisado com atenção extrema. Ele respirava fundo, mantendo a calma que só anos de experiência em confrontos de alta tensão podem trazer. Enquanto isso, moradores começaram a surgir nas ruas, atraídos pelo tumulto da noite anterior. Alguns estavam curiosos, outros temerosos, mas todos atentos. Sussurros se espalhavam de boca em boca. O coronel do BOPE estava lá, a paisana, sozinho. A história crescia a cada relato, e a reputação daquele homem se tornava quase lendária. De repente, um grupo menor de criminosos, ainda famintos por vingança, tentou uma aproximação silenciosa pelo beco lateral. Eles acreditavam que poderiam surpreender o bar ainda desorganizado. Mas o coronel já havia previsto a possibilidade. Ele se movimentou com extrema discrição, ajustando cadeiras e mesas como barricadas estratégicas, posicionando-se de forma que qualquer invasor teria sua movimentação limitada.
O primeiro deles entrou. O som seco do seu sapato no piso de madeira foi suficiente para que o coronel reagisse. Em um movimento rápido e preciso, ele desarmou o homem antes mesmo que pudesse sacar a arma, derrubando-o com técnica impecável. Um segundo tentou atacar pelas costas, mas também foi neutralizado com eficiência cirúrgica. A tensão era palpável. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Fora do bar, os demais criminosos observavam, incertos, com medo tomando conta de seus rostos. Eles sabiam que não poderiam enfrentar alguém tão habilidoso, alguém que movia-se com precisão e calma absolutas mesmo diante do perigo. A esperança dele se dissipava a cada segundo, enquanto o coronel continuava a proteger o lugar sem demonstrar esforço aparente. Dentro do bar, os clientes tentavam se recompor, ajudando uns aos outros a recolher os destroços. Alguns ainda tremiam, mas havia um misto de alívio e admiração no ar. O coronel os acalmava com gestos silenciosos, indicando que tudo estava sob controle. Ele não precisava de palavras. Cada movimento seu transmitia segurança e autoridade. Os minutos se arrastaram, mas finalmente o grupo criminoso desistiu. Um a um, eles recuaram, desaparecendo pelos becos do bairro, enquanto a polícia chegava para reforçar a segurança. Quando os agentes encontraram o coronel sentado novamente à mesa de sinuca, calmo, observando os resultados de sua intervenção. A surpresa e respeito nos olhos dos policiais eram evidentes. Ele havia feito tudo sozinho, silenciosamente, sem disparar um único tiro desnecessário e sem colocar vidas inocentes em risco. O bairro voltava lentamente à rotina. O bar abriu novamente suas portas, agora com clientes mais atentos e conscientes da fragilidade da vida e da violência que poderia surgir a qualquer momento. A história daquela noite se espalhou rapidamente. Um homem à paisana, experiente e estratégico, havia enfrentado o perigo e saído vitorioso. O coronel, por sua vez, desapareceu sem alarde, misturando-se às ruas que conhecia tão bem. Mas sua presença ficou marcada para sempre. O Boteco Carioca não era mais apenas um bar, era símbolo de resistência, coragem e inteligência em meio ao caos. Moradores, clientes e até mesmo criminosos sabiam que algo extraordinário havia acontecido naquela noite. E assim, mesmo com a violência sempre presente, o bairro encontrou um respiro. Uma prova de que a coragem, a paciência e a habilidade podem salvar vidas e transformar uma noite de terror em uma história de coragem e esperança. Cada cliente que deixou o bar levava consigo uma memória viva, cada morador repetia a história, e o coronel do BOPE, silencioso, continuava a proteger o bairro sem ser visto, sempre pronto para agir quando fosse necessário. Com o nascer do sol, a movimentação do bairro começou a mudar. As ruas ainda carregavam um resquício da tensão da noite anterior, mas a vida precisava continuar. Comerciantes abrindo suas lojas, vendedores de esquina se preparando para o dia, e o Boteco Carioca tentando recuperar seu normal funcionamento. Mesmo assim, todos olhavam para o bar com respeito e cautela. A lembrança do que havia acontecido ainda pairava no ar. Dentro do bar, alguns clientes contavam a história em detalhes para aqueles que chegavam mais tarde, descrevendo cada movimento do coronel com admiração. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dizia um jovem, ainda com a respiração ofegante. E não parecia cansado, parecia invencível. Cada relato se tornava mais dramático, cada detalhe era ampliado, transformando o coronel em uma figura quase mítica aos olhos da comunidade. Enquanto isso, os criminosos recuados se espalhavam pelos becos, tentando reorganizar seu grupo. O medo ainda os dominava, mas a raiva começava a tomar espaço, junto com a frustração de terem sido superados por um único homem à paisana. Eles planejavam, sussurrando entre si, como poderiam se vingar, mas cada vez que se aproximavam da ideia, o nome do coronel surgia como um fantasma impossível de ser derrotado. No bar, o coronel permanecia atento, agora discretamente analisando quem entrava e saía. Ele sabia que a ameaça ainda não tinha acabado completamente. Cada movimento, cada sombra projetada pela luz da rua, era registrado em sua mente. Sua experiência em operações de alto risco fazia com que ele percebesse até os menores detalhes que poderiam indicar perigo. Alguns clientes começaram a ajudar a limpar as marcas de destruição, mas muitos permaneciam em silêncio, observando o homem que os havia salvado. Ele não precisava explicar nada. Cada gesto, cada olhar, transmitia autoridade e segurança. O Boteco Carioca, mesmo com mesas quebradas e garrafas estilhaçadas, começava a se reconstruir, mas a sensação de vulnerabilidade permanecia. Mais tarde,
alguns jovens do bairro se aproximaram, curiosos, tentando descobrir quem exatamente era aquele homem. Ele trabalha para o BOPE? Perguntava um. Não sabemos, respondeu outro. Mas ele acabou com ele sozinho. Ninguém mais faria aquilo. Cada história era contada com entusiasmo e medo ao mesmo tempo, ampliando ainda mais a lenda do coronel. Fora do bar, policiais continuavam rondando os becos, garantindo que os membros do CV não retornassem para tentar um novo ataque. A comunidade, ainda abalada, olhava para a segurança com um novo olhar, misto de respeito, gratidão e consciência do perigo constante. O coronel, percebendo que a situação estava sob controle, começou a se afastar silenciosamente, misturando-se às ruas, observando de longe. Ele sabia que sua missão não era ser reconhecido, mas garantir que vidas fossem preservadas. À medida que o dia avançava, o Boteco Carioca voltou a receber clientes, mas agora cada um deles carregava a lembrança da noite em que a violência quase tomou conta e da coragem de um homem que apareceu quando ninguém mais poderia. A história circulava em cada esquina, nos mercados, nas casas, e até mesmo entre os jovens que antes admiravam a ousadia dos criminosos. O coronel do BOPE, a paisana, seguia seu caminho pelas ruas do bairro, agora observando a rotina voltar ao normal. Ele sabia que a violência poderia retornar, que o medo poderia voltar a se instalar, mas também sabia que aquela noite havia mudado algo. A percepção de que, mesmo diante do perigo absoluto, a coragem, a estratégia e a experiência poderiam transformar o destino de muitas vidas. O boteco, com suas portas abertas, mesas arrumadas e o cheiro do café fresco misturado ao ar da manhã, se tornará símbolo de resistência. E a lembrança do homem que, sozinho, impediu a tragédia, continuava viva em cada cliente, em cada morador e em cada sussurro que percorria o bairro, eternizando aquela noite na memória de todos. Nos dias que se seguiram, o bairro ainda falava sobre o que havia acontecido. Cada rua, cada esquina, carregava o eco da noite em que a violência quase tomou conta do Boteco Carioca e da coragem silenciosa que a enfrentou. Crianças ouviam as histórias com olhos arregalados, jovens discutiam em grupos sobre cada detalhe da ação e adultos comentavam em voz baixa, como se repetir o nome do coronel pudesse invocar de volta o perigo ou a segurança que ele havia trazido. O bar voltou a funcionar normalmente, mas a presença de alguns clientes estava marcada por uma cautela renovada. Todos sabiam que a violência poderia surgir novamente a qualquer momento. Alguns jovens, que antes admiravam a audácia dos criminosos, agora olhavam para o bairro com respeito e medo, aprendendo, mesmo sem querer, a importância de limites e do reconhecimento da força alheia. O coronel do BOPE continuava observando, sempre à distância, sempre atento. Ele percorria ruas e vielas, percebendo qualquer movimentação suspeita, analisando padrões, antecipando riscos. Não havia sinais de cansaço. Cada passo era firme, cada olhar atento. Ele sabia que, embora a ameaça imediata tivesse acabado, a guerra silenciosa entre a lei e o crime não tinha fim. Enquanto isso, os membros do CV que haviam sobrevivido à invasão começaram a se reorganizar. O medo ainda os dominava, mas a raiva crescia a cada relato que chegava aos seus ouvidos sobre a noite em que foram derrotados por um único homem. Eles discutiam planos de retaliação, mas a incerteza sobre a presença do coronel tornava qualquer ação imprudente. A tensão crescia entre eles, e a sensação de vulnerabilidade se tornava cada vez mais real. No Boteco Carioca, a rotina continuava, mas com pequenas mudanças. A segurança aumentou, clientes mais atentos observavam a movimentação, e os funcionários haviam aprendido a importância de manter a calma mesmo diante do perigo. Cada gesto discreto do coronel, quando ele aparecia à distância, servia como lembrete silencioso de que alguém estava ali para proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Certa noite, semanas depois, um novo sinal de perigo surgiu. Um carro preto parou lentamente em frente ao bar, e alguns homens saíram, aparentemente investigando a área. O coronel, como sempre, estava pronto. Sem fazer alarde, ajustou sua posição e observou cada movimento, cada gesto, cada olhar dos suspeitos.